Agora são 11h19. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia para você, Rômulo Pinheiro. Seja bem-vindo à nossa coluna de hoje. Muito bom dia, Izzy. Você me escuta bem? Hoje é nosso dia, viu? Eu lhe escuto maravilhosamente, perfeitamente bem. Hoje, realmente, quarta-feira, dia da gente falar de política aqui no Estação CBN. E a gente tem o tema, Rômulo, que vai justamente falar dessa semana, da semana decisiva que está testando força aí entre governo, Congresso, STF. Conta pra gente por que é decisiva essa semana. Pois é, você sabe que as quartas-feiras aqui em Brasília sempre são movimentadas, as terças e quartas, aqui nos bastidores, porque é o dia que o Congresso funciona, o STF está sempre por ali e o Executivo sempre atuando também. Mas hoje é aqueles dias que a gente vai ter que dormir um pouco tarde, porque muita coisa acontecendo aqui na capital. Neste exato momento, ocorre a sabatina do candidato pleiteante, na verdade, a vaga do Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias. Os embates, eu estava acompanhando aqui os debates, as perguntas. Então, naquelas condições de sempre, tem coisas por trás aí que é importante a gente discutir, mas aqui essa semana é decisiva porque há uma queda de braço, há uma tensão, há um triângulo de crises que a gente comenta na capital, porque o Poder Executivo aí está tentando correr contra o tempo para fechar as contas de 2026, as eleições chegando aí, o rombo fiscal cada vez maior, então o governo se equilibra para tentar equilibrar, ou tentar resolver a questão das contas públicas, Congresso buscando pautas mais populares, visando também as eleições de outubro, e o STF no meio tentando arbitrar, tentando resolver os conflitos entre esses dois poderes e os conflitos próprios que vêm lá do STF. Então você vê isso, que aqui a briga é grande, não vai acabar tão cedo. Agora, por exemplo, a questão do Congresso passa pelo ponto da desoneração da folha de pagamento. Para quem não sabe, desde 2021 houve então uma proposta de equilibrar um pouco ou desonerar a folha de pagamento, ou seja, das empresas, tirar uma contribuição que ia para a Previdência Social para reduzir um pouco a carga tributária das empresas. Isso representa uma renúncia fiscal muito grande. Então, em 2023, isso foi vetado pelo presidente, pelo governo, em razão do crescimento do rombo público muito grande, as contas precisavam ser equilibradas. Então, ficou nessa briga entre Congresso e Poder Executivo. De um lado, o Congresso buscando liberar a folha de pagamento das empresas, 17 setores da economia, e aí a diminuição de 20% da contribuição para 1,5%, 4,5% sobre a receita bruta. Enfim, a ideia era fazer o setor produtivo melhorar desempenho, havia discussão a respeito se isso era importante ou não para alguns setores. Enfim, nessa batalha aí, nós temos o veto do governo, e aí, lógico, o Congresso impôs a sua vontade, isso chegou no Supremo, o Supremo vai decidir, e esse embate é muito importante porque isso vai gerar, então, ou uma intensificação desse rombo nas contas públicas, ou então um reequilíbrio, a depender do que o Supremo decidir. Então, esse é apenas um exemplo de como é que essas disputas estão aqui em Brasília, mas os olhos hoje estão focados e voltados para a sabatina de Jorge Messias. E claro, Izzy, que a oposição lá no Senado, ela vai fazer aquele jogo de apontar as suas armas para as decisões recentes do Supremo. Então, é uma questão eleitoral também. Bater no Supremo tem gerado votos, principalmente dos eleitores que votam mais à direita. Então, o palanque está armado. Neste exato momento, senadores da oposição questionam Jorge Messias sobre diversos temas. Um tema muito importante sobre aborto, a visão que o candidato a ministro tem sobre aborto, enfim, sobre outras questões de pautas
de costumes, e o governo está tentando fazer de qualquer maneira passar. A aprovação deve ser aprovada, faz muitos anos que ninguém foi reprovado nessa sabatina, mas a questão principal é saber como é que vai fechar essa conta também, Izzy, porque tudo envolve capital político, tudo envolve a questão de favores e a questão de como isso vai se dar a partir da escolha de Jorge Messias. Por exemplo, a oposição quer passar um recado para o governo de que não vai ter vida fácil nesse segundo semestre, pré-eleições. Se a votação for muito apertada, o governo agiu bastante nos bastidores, com Davi Alcolumbre, enfim, houve até a semana anterior, um encontro entre Davi Alcolumbre e Jorge Messias num local privado. Enfim, a conta que chega se a votação for muito apertada, então já se prevê que vai ter o governo mais dificuldade para discutir alguma pauta de seu interesse lá no Senado. O governo trabalha para que essa folga seja um pouco mais ampla, porque vai ter mais fôlego para discutir as coisas de seus interesses naquela casa, mas a conta tem que fechar no sentido de que, em havendo aprovação, é claro que vai ser cobrada a fatura, e a fatura ela envolve liberação de verbas, ela envolve aí, com certeza, a tramitação de projetos de interesse de alguns senadores lá e de apoio do governo nesse sentido. Então, é tudo um balcão de troca de favores e interesses. A gente sabe que isso é da política, é comum, porque o jogo político exige, na verdade, essas concessões, mas no final o que a gente percebe é que esse embate ainda vai longe. Isso porque também, por tudo que vai vir na eleição aí de outubro, há uma troca. A ministra Carmen Lúcia, então, decidiu antecipar a sua saída e vai fazer essa transição, no entender dela, de forma pacífica, ou de maneira mais controlada, para o próximo presidente, que quem vai tomar conta, Cássio Nunes e André Mendonça, são os ministros que estão na vez para presidir o TSE, são ministros indicados pelo governo anterior e vão presidir as eleições desse ano. Então também há uma expectativa muito grande de como isso vai se dar, lembrando que nas últimas eleições presidenciais quem estava no comando era Alexandre de Moraes, e ali havia muita discussão. Então, outro ponto importante, Izzy, também, que é ficar de olho. A ministra falou, inclusive, que tem preparado a corte aí, então busca preparar a corte para encontrar aquelas famosas deepfakes, né? Aquelas montagens em que as pessoas falam e perfeitamente parece que estão falando uma coisa quando na verdade é falso. E isso tem levado a muitas ações no TSE, impugnações de candidaturas. Isso tudo tem que ficar aí muito claro na época das eleições, até mesmo nesse período pré-eleitoral. E aí, para o lado executivo, outra confusão, isso, porque, veja, qual é o dilema que nós temos aí que o presidente Lula enfrenta hoje? Ele tem que ceder ao Congresso emendas e ceder favores ao Congresso para evitar essas derrotas nos vetos que o governo deu no passado, ou então ele mantém o rigor fiscal para evitar o controle, para não perder o controle da inflação. A gente até notou aqui, o último dado da inflação bateu 0,89% em abril, ou seja, já uma projeção mais de aumento da inflação. Então, o governo vai tentar fatiar essas negociações, vai liberar emendas em troca da manutenção desses vetos para tentar manter o arcabouço fiscal. Enfim, é uma circunstância que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente fica de olho lá no Congresso, no Senado, com a votação de Jorge Messias. A tendência, claro, como o voto é secreto, vai ser lá no início da noite começar a votação. É provável que vá até mais extensa essa sabatina, porque há uma proposta da oposição de realmente não fazer passar um embate muito grande, porque no passado os ministros chegavam lá com uma chancela de que já iam ser escolhidos, só ia saber qual é o placar, e os senadores usavam esse momento para fazer cortes para as campanhas, cortes de vídeos, etc. Hoje não, hoje é um risco sério, considerável, de realmente não ser aprovado na CCJ o candidato a ministro Jorge Messias, mas a tendência, pelo que a gente percebe aqui em Brasília, é que vai ter essa aprovação,
vamos ficar só de olho na votação, de quantos forem a favor ou contra, porque é disso que é a partir desse resultado que vão acontecer as negociações para as eleições de outubro. E a gente está sempre acompanhando aqui, todas as quartas, junto da coluna CBN Conexão Brasília. São muitos cenários, Rômulo, e a gente segue acompanhando aqui com você, trazendo todas essas análises para a gente ter de olho também nessa eleição hoje, né, na votação. Bora ver se a bancada governista aí mostra o seu poder, como a gente está analisando. Muito obrigada, Rômulo. A gente se encontra semana que vem, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima quarta. Agora são pontualmente 11h30, me despeço do Rômulo e também de você que esteve com a gente aqui, porque o nosso programa está chegando ao fim. Estação CBN de hoje, que teve a operação de áudio de Marinaldo Oliveira e de Fábio Alencar, também teve produção de Lucas Silva, nosso